Fala galera, estão me escutando? Tudo bem com vocês? Estão de boa aí? Opa, massa. Só aguardar o Barbosa, deixa eu até mandar uma mensagem para ele para ver por onde ele anda, tá? Que ele vai entrar aí. Só um minuto. Só um minutinho, tá, gente? E aí, como é que vocês estão? Como é que foram esses dias aí? Tá tudo em paz? Retomando as atividades, né, gente? Vamos lá quebrar tudo. Manter o ânimo lá em cima, que esse é o nosso ano, viu, gente? É o ano da resistência. Beleza? Só aguardar o Barbosa, mas enquanto o Barbosa vai chegando, basicamente a gente decidiu trazer o tema Amazônia para a aula de hoje, né? Um tema que, quando a gente observa o cenário brasileiro antes da pandemia, era um tema que estava em alta, né? Um tema que ele acaba puxando uma série de debates e que certamente são debates que estão presentes, inclusive, nas provas, sejam ela prova do Enem, seja prova do UNB, seja de qualquer outro vestibular, né? A gente acaba se deparando com esse tema. E seja em relação a questões ambientais, seja em relação a questões econômicas. E aí, galera, talvez vocês se lembrem que ano passado a gente estava vendo um cenário em que havia uma aproximação da União Europeia com o Brasil, na verdade não com o Brasil, mas com o Mercosul, em relação à consolidação de um acordo econômico, um acordo de livre comércio que já vinha em negociações há muito tempo, né? E que finalmente tudo indicava que a gente estava num contexto de consolidação desse acordo e que, falando em balança comercial, para o Brasil talvez fosse um acordo muito interessante, levando em consideração que os europeus importam muito produto do setor primário brasileiro, né? E vale lembrar que, quando a gente fala setor primário, a gente está falando em agropecuária e a gente está falando de extrativismo também. Então, a gente, nesse contexto de aproximação com a União Europeia, tudo indicava que seria um acordo vantajoso, né, para o Brasil em relação a esse ponto. Mas aí talvez vocês se lembrem que ano passado houve um destaque muito grande. E o Barbosinha chegou, gente. Grande Barbosinha maravilhoso. Tá aí Eu só tô conosco. te vendo. Você tá me ouvindo? Eu acho que meu áudio tá baixo. Deixa eu aumentar meu áudio aqui. Eu só tô te vendo no cantinho, é isso mesmo? Pode ser também, mas aqui. Fala aí de novo, Barbosa. Eu acho que eu te escutei agora. Oi. Agora Tá tá me melhor. ouvindo? Meu computador que tava com áudio pequeno. Na verdade, você pode destacar qualquer pessoa para ficar em destaque na sua Então eu vou tela. ver você. Entendi. Você pode clicar 2 vezes, eu acho. Deixa eu ver. Vi Eu aqui. acho eu que não tô te vendo, na verdade. Eu tô te vendo só. Cara, a Eu gente já tava teve. falando com eles, Barbosa. Tava dando uma introduçãozinha. Ah, te achei aqui. Pronto. Eu tava dando uma introdução em relação ao cenário do ano passado, né? Da aproximação Brasil-União Europeia. E que nessa Brasil não, né? Mercosul, na verdade, e União Europeia, e que nessa situação de aproximação, um dos pontos que foi destacado como um problema para fortalecimento desse cenário foi justamente a questão da expansão das queimadas na Amazônia, né? E que isso foi destacado principalmente pelo presidente da França, o Macron, que inclusive acusou o Brasil de não honrar com compromissos ambientais firmados anteriormente, né? E que justamente isso acabou dificultando um pouquinho da consolidação desse acordo
que estava para ser consolidado, né? E assim, é óbvio que esse ano a gente não tem muito o que falar sobre esse acordo, afinal de contas nós vivemos numa pandemia, apesar que se a gente observar o cenário da Amazônia, a gente está observando um cenário também de expansão de desmatamento ainda, né? Não houve ainda uma resolução do problema, pelo menos para aqueles que consideram isso um problema, né? Quer Sim, falar um pouco? trata-se de um desmatamento assim que nos últimos 2 anos alcançou proporções assim estúpidas, né, de grandes. Salvo engano, posso estar errado no número, mas de 2017 para 2018, esse que deu problema do ano passado, 2018 para 2019. Foi mais de 200%, né, o aumento de focos de incêndio, de desmatamento, e, enfim. É legal você ter começado assim, até mesmo para que os nossos queridos meninos e meninas assim, compreendam o porquê da escolha, né? Como é que a gente vai voltar, sobre o que falar. Cara, a Amazônia e tudo que está a ela relacionada cai bem a calhar e, assim, na verdade, a chance de ser tema de prova de redação é grande, caramba, né? Eu não sei, o que você comentou, eu me lembro que a gente conversou ontem, eu queria lançar uma pergunta, uma reflexão retórica, sem resposta, evidentemente, né? Mas, enfim, que a gente se pegou pensando desde o ano passado, etc. Nos anos 60, final dos anos 60 e início dos anos 70, é que ganhou corpo a bandeira de defesa do meio ambiente, né? Que assim, foi ocupando espaço na sociedade civil, em grupos organizados. Eu me lembro até de uma questão, Jesus, eu não sei se do Enem ou da UNB, mas era uma questão que pedi para você marcar uma das consequências, efeitos do movimento de 68, dos jovens estudantes. Naquela questão, a ênfase e a resposta correta era o surgimento de movimentos de defesa do meio ambiente, etc. Tem várias coisas que nascem, mas ali Só nasce. para destacar uma questão em relação a isso que você pontuou, desculpa te interromper, mas é porque esse assunto ele é realmente bastante importante. 68 foi o ano que aconteceu uma conferência ambiental chamada Clube de Roma, tá? Isso. E que, inclusive, lançou a ideia de um conceito chamado de preservacionismo. E qual que é a ideia do preservacionismo? A gente mantém a natureza o mais intacta que a gente puder. É Sustentável. diferente isso, é diferente do que veio logo em seguida, que foi uma ideia de conservacionismo. E aproveitando que você comentou de questão, já caiu uma questão que trazia justamente essa confusão, a diferença de preservacionismo para conservacionismo, que dá confusão mesmo. Parece que é sinônimo, né? Mas olha a diferença. A ideia do preservacionismo é não mexer na natureza. Tanto é que lá em 68 surgiu um movimento que era chamado de desenvolvimento zero, que a galera defendia, né, lá no Clube de Roma. Aliás, desculpa, em 72, logo em seguida, surgiu a ideia do desenvolvimento zero lá na Conferência de Estocolmo, e que a galera defendia que o mundo tinha que meio que parar, né? Ficar do jeito que estava, não criar novas áreas industriais, não criar novas áreas de produção agrícola. Isso seria uma ideia de preservacionismo. Só que a galera viu que, cara, isso não encaixar com o crescimento econômico é um discurso que não cola muito, não é na prática, né? Para líderes mundiais colocarem em prática. Então, daí surge na década de 80 a ideia do conservacionismo, que aí vem a discussão sobre o conceito de desenvolvimento sustentável, que você pode alterar, mas tem que garantir que as gerações futuras consigam usufruir dos recursos naturais. Ou seja, a ideia do desenvolvimento sustentável já vem com conservacionismo, mas é obviamente que é uma espécie de herança, né, dessa discussão que nasce de fato na virada da década de 60 para 70. Né? Eu ia. A provocação que eu ia fazer é a seguinte, Jesus. Quando nasce, fruto desses movimentos de contestação, a gente chama de movimentos de contracultura, se pudéssemos identificá-los numa chancela conceitual, a defesa do meio ambiente é um movimento de esquerda, é um movimento contra o capitalismo, entende? E aí, eu reitero, é uma provocação, é para a gente refletir.
É muito ingênuo aqueles que, em 2020, imaginam que o discurso de preservação do meio ambiente é um discurso contra o capitalismo. É muito desprovido de compreensão das mudanças e da nova realidade econômica mundial e de valores que, dos últimos 50 anos, sofreram grandes transformações. Então, assim, para ser mais objetivo e sucinto, a defesa do meio ambiente, da preservação da natureza, de uma vida sustentável, foi durante muito tempo identificado como um discurso de esquerda, foi durante muito tempo identificado como um discurso que parecia obstruir o desenvolvimento do capitalismo, da indústria, etc. Mas é muito importante que, nesse momento, abra-se espaço para reflexão que transcenda esses binômios que são do tempo antes da queda do Muro de Berlim, de esquerda e direita. O discurso de defesa, de preservação do meio ambiente, as políticas voltadas para atividades econômicas de sustentabilidade, elas são hoje inegavelmente, quer dizer, estou falando provocação, ativo do mundo capitalista. Assim, sem dúvida nenhuma. Os grandes investidores deste planeta, não estou falando de pequenos, não, os grandes conglomerados de investidores, cada vez mais incorporaram nos seus critérios protocolares para definição de onde investir, esse elemento do meio ambiente. Tá? Então, não quero responder nada, só quero colocar isso. E fechar para seguirmos adiante e depois fechar, sem fechar, né? Não tem resposta para isso. Mas algo que cai em prova da UNB com alguma frequência. Em história, assim, é recorrente. A Revolução Industrial, que é ainda, vamos dizer, uma jovem, do seu ponto de vista histórico, aí chegando na sua terceira década, e olha lá, terceiro século, ela sempre se desenvolveu e teve uma trajetória histórica que conviveu com o meio ambiente, com a natureza, de uma maneira que o resultado pode ser identificado como de degradação. Quer dizer, a Revolução Industrial, em todas as suas fases, como o pessoal aí, vocês gostam de identificar, a fase industrial, a fase controle, né? ela inegavelmente contribuiu para desmatamento, contribuiu para a degradação do meio ambiente, etc. E isso acaba trazendo uma falsa percepção sobre a natureza do futuro do processo de revolução industrial. Seria mais simples imaginar, e aqui eu encerro a reflexão, é a seguinte. Bom, diante do quadro que estamos, de problemas ambientais diversos, a revolução industrial e a atividade capitalista tem que colocar um pé no freio. Ou seja, olhando os últimos 200 anos, o processo de atividade capitalista e industrial foi acompanhado do processo de degradação do meio ambiente, de modo que, para proteger o meio ambiente, é preciso colocar um pé no freio no processo de desenvolvimento capitalista industrial. E a reflexão que você deve fazer é outra. A preservação do meio ambiente, a criação de tecnologias e de práticas que elevam a capacidade produtiva, industrial, econômica e capitalista, elas agora são também voltadas para a preservação do meio ambiente. A preservação do meio ambiente não é um entrave para o processo de sofisticação da atividade capitalista industrial. Ao contrário, cada vez mais será preciso criar tecnologias e modalidades econômicas exatamente para que se preserve e que se sustente o meio ambiente. Ou seja, a preservação do meio ambiente não está na negação da produção industrial, da produção capitalista, da atividade econômica. Ao contrário.
É só uma reflexão, não tem absolutamente nenhuma pretensão de resposta. Mas existe uma velha esquerda ainda no mundo, ô Jesus. Tem um pessoal que ainda não atravessou o 1989, né? Enfim, É, tem presidentes da República hoje que entre os dois ouvidos tem um deserto monstruoso, gigantesco, alguns próximos, inclusive, de nós, que reiteram uma narrativa de que esse negócio de estão queimando a Amazônia, é coisa de esquerdista, é coisa de socialista, é uma preocupação de pessoas que têm interesse. É uma bobagem sem tamanho, né? Aproveitando o gancho, em relação a esse ponto de preservação, vale lembrar que existem indústrias relacionadas à indústria farmacêutica, cosméticos, sem contar o turismo, né? Só para citar algumas coisas, mas de qualquer maneira, eu acredito que a reflexão está dada. Né? Acho que a gente pode seguir para a Amazônia. Enfim, quer falar um pouquinho do histórico? Vamos lá? Vai Deixa eu lá. entender uma coisa, que é a primeira vez que eu estou fazendo isso. Eu estou vendo você, eu estou me vendo, e Uhum. aí tem assim, Platão, a Brenda, Arthur Félix e Yasmin Cor. São, me parecem assim, entidades. São apenas nomes brancos com uma tela escura. São pessoas que São estão pessoas, aqui. claro. Elas estão no anonimato, né? Na E verdade, Barbosa, existem duas opções para as pessoas entrarem em contato. Seja pelo chat, na minha tela está aparecendo no meu lado direito, não sei se aparece para você. Vem embaixo com o seu mouse e aparece um balãozinho escrito chat. Aí se tô você vendo, clicar, chat. aparece. Tô As vendo. pessoas estão falando. Então, se as pessoas tiverem dúvidas, por exemplo, elas podem colocar por ali. Ou elas As podem pessoas, abrir o as pessoas, microfone. as pessoas estão fazendo hieroglifo. KKKKKK. Quem ri KKK Né? é muito bom, muito bom. Muito bom. Ou elas Você podem abrir o microfone e falar também, não tem às vezes problema. é perigoso. Outro dia eu vi um vídeo de uma reunião na Universidade Federal do Rio de Janeiro, Jesus, com o reitor e vice-reitor. Tá aqui, tá aqui. E aí, Jesus, o vice-reitor estava que nem a Brenda, o Yasmin, etc. Ele achava que não estava sendo escutado, que ele não estava sendo visto, mas o tal do microfone dele estava aberto. Rapaz, esse homem começou a xingar assim a 13ª geração da reitora, ele é vice, mas com Nossa. palavras de baixo calão mesmo, né? E, enfim, a reunião divertidíssima, né? Então eu fico imaginando o que pode acontecer por detrás. Tem que tomar cuidado. O máximo que eu Seguinte. peguei foi uma reunião de professores, alguém dando descarga no banheiro, mas isso aí tá perdoado. Tá tranquilo. É o seguinte, então, para os nossos queridos e queridíssimos, é a primeira aula, né, Jesus? Eu fiquei fora na quarentena, a primeira aula teve um recesso. Aham. Você acompanhou esses meninos durante. Eu dei algumas foram colocadas, né, na plataforma e outras o Tá. Caetano. A sua Não, parte o então. Caetano acompanhou. Né, então, pois é, eu tô, na verdade, em primeiro lugar, então, para dar uma boa noite e dizer o quanto que é bacana, legal poder não revê-los, porque eu não estou revendo, mas poder ser escutado e, sobretudo, encontrar aqui o Jesus, o Cláudio Alves. Você tá com quantos anos? Você Como? tá chegando. Você tá com quantos Tô anos? com 31, cara. Tá chegando. Tá chegando. Aliás, daqui a 2 meses já vira 32. Então, Então olha lascou. só. Marcado no relógio. Essa nossa conversa, cujo tema é a Amazônia, naturalmente, levando em consideração de forma objetiva o que cai em provas, é terreno com muito mais caminhos e assuntos para a geografia, para o Jesus. A, a Amazônia e a vinculação, na verdade, de história em cobranças de prova não tem segredo, não. Então, Jesus, eu marquei assim, no máximo 5 minutos para cada um dos 4 tópicos. Quer dizer, seria no máximo 20 minutos a minha participação, o resto da aula é para você. O que eu quero, portanto, aqui colocar a partir de agora? De forma objetiva, o
o tipo de abordagem que cai em prova da UNB, do Enem, mas de um modo geral. O que pode cair em prova sobre história da Amazônia? O que você tem que saber e o tipo de... Já que a gente tem que ser bem, assim, nesse nosso formato objetivo, técnico, o que você não pode ter como dúvida integra, etc. Vamos lá. Pessoal, existem 4 grandes situações, se a gente identificar a história do Brasil a partir da chegada dos portugueses, portanto, 500 anos de história. Existem 4 grandes momentos, 4 grandes situações históricas, bem identificadas, contextualizadas, em que itens relativos à integração da Amazônia com a economia, com a sociedade, com a cultura, o Brasil e o resto do mundo podem aparecer. Número um. Quando a colonização do continente americano teve início, você deve lembrar, o Tratado de Tordesilhas, a linha imaginária que dividia as possessões espanholas e portuguesa, era responsável ou definia a região que nós chamamos Amazônia, Floresta Amazônica, etc., como uma possessão espanhola. Se você levar em consideração que ela está entre a Cordilheira dos Andes e o próprio tratado imaginário da linha de Tordesilhas, aquela região que não tinha ouro, por assim dizer, né? E é claro que tem, e outras tantas riquezas, mas aquela região de difícil acesso, eu estou falando do ponto de vista mesmo físico, objetivo, geográfico, ela ficou cerca de 200 anos numa espécie de isolamento mesmo. Ou seja, ela nem sofreu colonização espanhola pesada, a parte, vamos dizer, amazônica que os espanhóis ocuparam está mais ligada lá à região do Peru e da Bolívia, é a Baixa Amazônia, não é a floresta em si. E o que nos interessa, a gente já falou várias vezes, os portugueses, nos primeiros 200 anos da colonização, permaneceram na região litorânea. Atuavam, como dizia o Boris Fausto, como caranguejos. Então, o primeiro momento de vínculo de Amazônia com a história do Brasil só vai ser percebido no finalzinho do século XVII. Então, calcula aí, 1680, 1690, 180, 190 anos depois da chegada dos portugueses. O que você vai lembrar? O que cai em prova? Era um momento no qual se vivia o processo de decadência, de crise, de colapso da economia açucareira. Os holandeses haviam sido expulsos do território em 1650. A coroa portuguesa, restaurada com uma nova dinastia de Bragança, deu início ao processo de interiorização para diversificar as atividades econômicas. E aí chegamos em 1680, 1690, aos primeiros contatos de entradas, predominantemente, não bandeiras, missões oficiais, portanto, do Estado com igreja, jesuítas são importantíssimos, na região da Amazônia. Então, a gente vai identificar assim, o professor Barbosa está falando. O primeiro momento da história da Amazônia que cai em prova é finalzinho do século XVII, 1680, 1690, comércio de drogas do sertão. Aí vai o segredo. É isso que eu gostaria que você guardasse. Primeiro, para droga do sertão. O que é droga do sertão? É tudo aquilo que é usado, que era conhecido, que fazia parte do cerimonial, da cultura, do saber, da vivência, do ethos das populações nativas, predominantemente vinculados para cura de males do corpo. Então, assim, sabe aquela coisa meio de para curar dor de barriga, para fazer a pessoa engravidar, para acabar com dor de cabeça, enfim, etc. e tal. A identificação de drogas é importante porque lá na Europa, o tipo de vínculo que é a droga do sertão pode ser exigido de você numa prova é que estamos exatamente no período de revolução científica, lá do Newton, do Descartes, etc. E tal. E há vínculo, sim.
ainda que de forma indireta, ainda que de forma meio superficial, com avanços importantes da medicina na Europa, a partir do comércio, do conhecimento que o europeu passou a ter com as drogas do sertão. Então, esse é o primeiro elemento, tá? As drogas do sertão, ou a atividade de comércio de drogas do sertão, representam o primeiro momento não de ocupação em si, mas de contato do europeu com a região amazônica. Isso vai, questão de prova, influenciar todo o cenário de movimento cultural científico na Europa, principalmente na medicina, e a gente já falou disso, Jesus, umas 2 ou 3 vezes. Para sair produto da Amazônia e chegar na Europa, ou para sair produto do Ceará e chegar na Europa, ou para sair produto do interior da Bahia e chegar na Europa, ele tem que chegar ao litoral antes. Então, a outra cobrança forte em prova deste primeiro momento, final do século XVII, é que a atividade de drogas do sertão mobilizou um comércio interno. Estradas, surgimento de cidades, de vilas, aqui no Brasil. Quer dizer, o Brasil, guarde sempre isso, já falei tantas vezes, durante o período colonial não foi apenas um local no qual a atividade econômica se voltou exclusivamente para a metrópole. Havia vida interna. E só esse deslocamento da droga do sertão já é um universo. Dois. Segundo momento, aí é bem mais frequente. Aí é muito recorrente, Jesus, muito recorrente. O segundo momento em que a Amazônia aparece em provas de história nos remete a um período que vai do final do século XIX ao início do século XX. Vamos pensar ali entre 1870 a 1910, 1920. Imagina aí, a transição do Império para a transição da República. Tem 3 coisas importantes aí para a gente conversar. A primeira delas, não se engane, parece simples, mas cai muito. A partir dos anos 1860, 1870, dadas as condições de pobreza, dadas as condições de dificuldades econômicas, dadas as condições de difícil vida na Caatinga, na seca, observa-se um processo de deslocamento, de migração de nordestinos, principalmente cearenses, mas não só, saindo da região nordestina, saindo, por exemplo, da região do comando dos senhores já decadentes de engenho, mas que ainda mantinham, evidentemente, seu poder, buscando nas regiões do norte, na região de Roraima, na região da própria Amazônia, na região do Pará, na região do Acre, que era Bolívia. Enfim, alternativas de viver. Então, vamos lá. No final do século XIX, eu vislumbro, dadas as dificuldades vividas pelo povo nordestino, retirantes, migrando para a região do norte. E o que vão fazer lá? Aquilo que vai se tornar, Jesus, a segunda maior atividade econômica, ou pelo menos o segundo maior produto da nossa balança de exportação durante os próximos 30 anos. A atividade de látex, né? A atividade em seringais, a atividade daquilo que é tão importante, sistemático, que recebe uma chancela de ciclo da borracha. Então, essa é a primeira coisa que eu queria falar. O segundo momento de contato com a Amazônia tem a ver com esse deslocamento de nordestinos buscando uma nova vida, e a atividade econômica que ali se desenvolve está vinculada à atividade de ciclo da borracha, de látex, seringais. Aí a geografia gosta bastante. Olha o mundo, a indústria automobilística está nascendo, né? O desenvolvimento de tecnologias na Europa e, sobretudo, né, levar em consideração o cheiro de guerra já no ar, naturalmente tornavam esse produto, né, látex, a borracha, um bem com valor, evidentemente, muito elevado. Tem pega de prova foda aqui, Jesus já deve ter feito questão assim. A Amazônia tem um primeiro ciclo de atividade econômica, de venda de borracha, de boom muito forte, até a Primeira Guerra.
Sabe o que acontece? E isso cai em prova, e pouca gente sabe. Num período que é relativamente curto, mas está ali entre 1910 e 1920, pega a Primeira Guerra, o Sudeste Asiático começa uma produção que supera a daqui. Isso cai em prova pra caramba, porque às vezes quem tá me ouvindo aí, Arthur, Yasmin, Brenda, fica assim, porra, vi lá um item dizendo que com a explosão da Primeira Guerra Mundial, a produção de látex no Brasil e de borracha cresceu bastante porque o mercado internacional exigia, demandava e, portanto, foi o maior boom. E o item saiu errado. Porra, que merda, que é isso? Pois é, pois é. Esse período, a produção de látex enfrentou uma concorrência. E essa concorrência é reduzida, é mitigada no final dos anos 20. E aí, portanto, o pessoal de geografia gosta, tem um segundo ciclo de borracha. Inclusive, um comentário sobre isso é que muitos autores consideram que foi uma prática de biopirataria, né? Porque a galera levou mudas de seringueira da Amazônia, porque no Sudeste Asiático não há... A seringueira, ela não é natural do clima da região. Isso eu sempre soube, mas eu nunca... que legal, cara. E aí, o que acontece? Na Amazônia, existia uma estimativa de que para cada hectare de floresta se encontrava aproximadamente 4 seringueiras, tá? Para cada hectare, numa situação natural. No Sudeste Asiático, chegavam a ter plantações de 4.000 seringueiras por hectare. Mas por que aqui na Amazônia, por exemplo, se a gente tentasse fazer a mesma situação, geraria um problema? Porque é muito mais fácil uma praga se proliferar. Claro, já e que é uma existia... praga, né? Sim, porque existe o predador da seringueira na floresta, mas se tiver uma do lado da outra, né, o contágio é mais fácil. Lá na Ásia não havia a praga, né, digamos assim. Então a galera conseguia plantar em larga escala sem grandes problemas. Né? Então isso acabou atrapalhando muito a economia da borracha no Brasil, né? Beleza. Vamos lá. Desse segundo momento, que é do final do século XIX, agora vem a segunda coisa. Primeira, nordestinos indo atrás de uma fonte nova de vida e látex, borracha. Não. Segundo ponto, cai bastante em história. Eu já citei aqui, Acre. Uma das regiões, o Acre, que a partir de 1880, 1890, claramente é uma região ocupada por pessoas que falam português, ou melhor, falam cearense, não estava em território brasileiro. Então, veja bem, quando você olha assim, o Acre, você está lá vendo o Acre lá agora, aquela região, em 1880, 1890, era Bolívia. Mas só a região, assim, o espaço geográfico. Quem lá vivia predominantemente eram os brasileiros. Muito bem. Muito bem. O que cai em prova para não ficarmos muito enrolados? No finalzinho do século XIX, governo Campos Salles, 1898 a 1902. O patrono da nossa chancelaria, né, o Barão do Rio Branco, não à toa o Ministério das Relações Exteriores, o concurso para entrar na chancelaria tem o nome de Instituto Rio Branco, compreendeu algo que hoje, evidentemente, é um axioma. A diplomacia, a chancelaria de um país tem de estar pronta para agir em defesa dos seus cidadãos, estando eles ou não em seu território. Então, se tem agora um furacão no Japão e um monte de desabrigados, o consulado brasileiro no Japão, a embaixada brasileira, tem que ir atrás dos brasileiros, enfim. Esse papel foi pela primeira vez aqui instituído pelo Barão do Rio Branco. Dito isso, o Barão do Rio Branco percebeu uma coisa evidente. Era uma região que não era brasileira, era boliviana, mas na qual predominavam brasileiros e que eram submetidos a condições de contratos de trabalho. Se a gente tivesse mais tempo, eu poderia falar, Jesus, mas acho que você pegou o essencial e a turma então pegou. Eram submetidos a formas de trabalho, cara, análogas à escravidão. Até hoje, né, a vida de seringueira é uma vida, porra, difícil pra caramba, né? Um tipo de trabalho braçal e desprestigiado, e difícil, e mal remunerado, etc. Com um agravante, eu só vou falar isso porque cai bastante em prova. O governo boliviano
arrendou essa região onde predominavam brasileiros, lá no norte do Acre, né, ou no norte da Bolívia, para uma empresa multinacional, capital britânico e norte-americano, exatamente para ampliar a produtividade, então os ganhos dessa empresa, mas também os ganhos do próprio governo. Então o Barão do Rio Branco se deparou com dois problemas. Eu tenho brasileiros num território de outro país, de outra nação, e mais do que isso, brasileiros que estão num contrato de trabalho absolutamente injusto e violento com uma empresa. Muito bem, guerra ia acontecer, Jesus. Conflitos começaram. Aliás, um acreano tem assim orgulho em dizer que fez revolução. Teve gente que pegou em arma, sim, tem a revolução acreano, o acreano escolheu ser brasileiro, mas o Barão do Rio Branco, e portanto, é isso que cai em prova, numa costura diplomática, ou seja, numa mesa de negociação, conseguiu, pagando indenização para a Bolívia, pagando indenização para a multinacional ali instalada, incorporar o território acreano ao Brasil, que a gente define como o último porção de território que faltava, o Tratado de Petrópolis, assinado em 1904, celebra o Barão do Rio Branco e a incorporação do Acre. Então, essa é a segunda coisa, tá? A terceira coisa. Eu falei de duas. Eu falei que era o mais importante dos pontos, hein? Nordestino indo pra lá, esse negócio do lado. 2, o Acre. 3, Jesus, eu só tô te vendo. Tá muito chato? Tá muito didático? Não, a rocha tá bom. Tá? Tá. Né? Eu não sei, cara. Eu fico vendo aqui humanidades aqui embaixo. Cara, eu tô vendo assim, o jardim aqui fora. Mas... Estou falando com fantasmas. É Brenda, porque oi, você não Brenda, oi, acostumou Arthur. ainda. Não, é a primeira vez que eu faço isso, é a primeira vez. Então, é por isso. Cara, muito escroto isso. Desculpa, muito, muito, muito. Se isso é o novo normal, eu tô doido, tô fora. Mas vai voltar, ó. A gente vai Vai. voltar um dia, espero. Então vamos lá. Qual é o terceiro ponto, Jesus? O terceiro ponto é o seguinte. Ali já começa eu vou chamar de vocação da região amazônica, mais precisamente de Manaus. O que eu tô querendo dizer? Gente do mundo inteiro vai para lá. Você tem relatos, cara, curiosíssimos de história social, de pessoas que andam pelas ruas do centro de Manaus em 1910, cara, e ouvem vários idiomas. Ouve inglês, ouve japonês, ouve alemão. Você tem, assim, registros de, não necessariamente cidades, mas núcleos urbanos em que não há brasileiro. Aliás, em 1925 tem, inclusive, Fordlândia, né, etc. Fordlândia. Tem um rio que é afluente do rio Amazonas, que é chamado de Rio Roosevelt. É isso, não, então. O ponto que eu quero chegar, e guardar aqui depois para vocês, queridos, aí terem como informação, é uma expressão. Uma expressão. Só mais tarde que esse nome e essa chancela vai ser dada. Mas é uma zona franca. Parece uma zona duty free. Parece uma zona internacionalizada, ou cuja vocação nesse momento parece apontar para isso. Nós da história fazemos esse tipo de interpretação, o Jesus. Eu sou um pouquinho mais velho que vocês, mas eu sou da mesma geração. Nos anos 80, cara, quando eu tinha 86, 87, quando eu tinha meus 7, 8 anos, a maior alegria da minha vida era quando o papai falava que ia viajar para Manaus. O papai fazia muitas viagens e eventualmente ia para Manaus. Porque o que significava no final dos anos 80 para uma criança que morava, já estava em Brasília, o que significava meu pai falar que estava indo para Manaus? Jesus significava que ele ia trazer uma coisa absurda. Eu nunca esqueço quando ele trouxe para mim um aparelho, velho, desse tamanho, assim, em que eu colocava a fita cassete e uma porra no meu ouvido e eu ouvia a música que eu queria no som mais alto sem atrapalhar ninguém, o tal do Walkman. Tudo quando era coisa de tecnologia, etc., se comprava em Manaus, né? E aí vou deixar para você depois falar sobre esse tipo de atividade que vai ganhar uma institucionalização posteriormente, tá? Mas esses eram os 3 pontos que eu queria comentar, tá? Sobre essa fase da história da Amazônia com o Brasil, final do século XIX e do século XX.
Beleza? Cheguei na metade, Jesus. Faltam agora 2, só que são os 2 mais rápidos. Esse era mais demorado. O terceiro momento já engloba 20 anos. Vai de 30 até 1960. Então você pega Vargas e JK. Estou colocando tudo isso no mesmo ponto. No mesmo ponto. É a outra situação histórica, é a outra conjuntura histórica que pode aparecer em prova. Com Vargas, guardar expressões marcha para o oeste. Com Vargas, guardar a expressão de... A capital ainda é do Rio, né? Só JK que vai transferir. Mas a partir de 1930, o Brasil, ou melhor, a administração federal brasileira vira, de fato, seu corpo e mira seus olhares para essa nossa região. Essa região Goiânia, por exemplo, bem Mato Grosso e por aí em diante. Então, assim, com Vargas já é possível a gente falar não de uma integração com a Amazônia, bem pensar, mas é o primeiro passo, claro. Expressões como marcha para o oeste, queria ter tempo para falar porque eu adoro o assunto, mas ações no campo indigenista dos irmãos Labôs, Marechal Rondon, já subindo para o Xingu, etc. e tal, vão fazendo a Amazônia se tornar um pouco mais, de fato, conhecida, por assim dizer, pela opinião pública da capital, lá do Rio de Janeiro, etc. Aliás, Vargas cria o que seria aí vou deixar para você, Jesus, mas o que seria o protótipo da Sudã. E depois, né? Eu esqueci o nome agora, depois a gente recupera. Mas uma secretaria voltada para promoção de políticas de estudo, de políticas públicas para a Amazônia. Só para falar, a sigla SPVED, Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia. Tá? Uma dica para todos vocês aí, dica de cursinho. Quando em prova alguém te perguntar quem criou tal coisa, tipo SBID, IHGB, fala Vargas. IBGE, que IBGE já caiu. Já caiu essa questão, inclusive. Caiu. Uma questão filha da puta de vocês. Né? Foi criada pelo Dutra. Era o item errado, lembra? Errado, exato, foi o Vargas. Não, tudo que criou foi... Bota Vargas. Bom, mas aí, então, Vargas dá esse pontapé, e aí o JK já tem claramente um desenvolvimentismo voltado para essa região amazônica, que ainda não é de cooperação e integração total. Mas, se comparado a Vargas, acelera esse processo. Ali, falar em aceleração, falar em JK, né? Então, construções como a rodovia Belém-Brasília, quer dizer, estou falando de uma integração física mesmo. Isso eu estou colocando como sendo, portanto, o terceiro momento desse meu quadro assim, sincrônico de Amazônia na história dos vestibulares. Tá? Vale lembrar, em relação à rodovia, só um comentário, Barbosa, que isso também já caiu na prova, tá? Afirmando uma questão que afirmou que no governo JK foram construídas rodovias em todas as 5 macro-regiões brasileiras, e esse item estava correto, porque a ideia do norte, às vezes as pessoas na Belém-Brasília, né? Não, exato, por conta da Belém-Brasília. A ideia do norte, muitas vezes as pessoas já pensam no período militar, Transamazônica. Mesmo no JK já se tem esse processo. É claro que vale lembrar também que a ocupação da Amazônia com o JK não é intensa porque não há um desenvolvimento de atividade econômica relevante. Por isso que eu mas falei a infraestrutura começa a ser montada, né? É como se fosse assim, vamos começar a estrada. 14 anos vai estar feito. E é o que eu estava dizendo, tanto com o Getúlio com o JK, eu não falo a expressão integrar, incorporar, não. Mas assim, puxa, numa perspectiva histórica, portanto, olhando para o passado, é notável a mudança de postura e o sinal para o futuro. E aí eu entrego para você, Jesus. O último ponto é o que eu menos vou falar, mas é o decisivo, é aquele no qual, sem nenhuma dúvida, indiscutivelmente, a Amazônia, sob todos os aspectos, especialmente econômico, né, é incorporada à realidade nacional, né? Regime militar, Transamazônica, construção de usinas, e aí eu vou deixar contigo. Eu espero que não tenha ocupado tanto tempo, mas tenha contribuído para a sua aula, a partir de uma percepção assim,
olha onde o historiador visualiza questões de Amazônia na prova do vestibular. Acho que esses 4 momentos, vocês que estão aí escutando, vão também receber, eu mandei para Jesus só o arquivo. O Jesus vai, eu não sei onde é que vai ficar, né? O Jesus vai mandar para vocês um textinho que eu escrevi. Você viu que está escrito como se eu estivesse falando? Tá, total. Então, isso tudo que eu estou falando, eu escrevi, estou escrevendo, você vai receber e eu espero que tenha validade. Valeu. A Yasmin quer perguntar, ó. Yasmin é o quê? Quem é esse? No Yasmin chat, olha o Costa. Mas eu não chat. estou vendo a Yasmin. Olha o chat. Estou vendo o chat. Chat aqui embaixo. 2. Chat 2. Está escrito Professor Barbosa. E aí, Yasmin, pô, diga aí, abre o seu coração. Professor Barbosa é que ela quer começar? Ah, eu não entendi porque o Barão do Rio Branco é o pai do Visconde do Rio Branco. Eu nasci numa cidade chamada Visconde do Rio Branco, Jesus. Como é que chama? Visconde do Rio Branco. É mesmo? Fica em Visconde do Rio Minas, Branco? ou não? Minas, zona da Mata Mineira, região de Sabe que Vitória. você é uma das poucas pessoas que eu conheço que conhece a cidade que meu pai nasceu? Sim, você já me falou algumas vezes, eu esqueci agora. Dores do Turvo. Dores do Turvo. Exatamente. Nós somos tudo da mesma região. É uma região Zona da colonizada por Mata. franceses, né? Eu não Exato. entendi porque o Barão quis incorporar o Acre ao Brasil. Querido, vamos pensar. Yasmin, sabe o que eu tenho de resposta? Eu tenho uma resposta grossa e outras. Tem uma que já é boa. O Acre já era brasileiro. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Você tem uma região que está em outro país, mas em que predomina uma população que não apenas é brasileira, é cearense, como diz meu cunhado. Meu cunhado é acriano. Acredite, Jesus, existe o Acre. Meu cunhado é acriano. Minha irmã casou-se com ele. E ele só vai ter férias em Fortaleza e tem uma cabeça gigantesca, a matriz cearense. Yasmin, é assim. Acho que a sua pergunta é que não tem sentido. Não é por que o Barão quis incorporar o Acre ao Brasil? Não é que o Barão quis. O Barão do Rio Branco, embaixador, pai da nossa diplomacia, é alguém que compreendeu algo que já existia. O que é que existia? Um problema. Numa região de outro país, predominava uma população brasileira submetida a situações de trabalho horrorosas. Quer dizer, o que ele, enquanto diplomata, tem que fazer? Não é que ele, eu quero você, Acre, o Acre, vocês bolivianos que estão no Acre, eu quero tirar vocês e trazer o Acre para mim, porque eu quero a terra. Não. O que ele quis fazer? Ele quis resolver uma situação, uma região que não estava no Brasil, era brasileira, entre aspas, várias aspas. Acho que você entende o significado. Quer dizer, posso responder também assim, se não existisse Barão do Rio Branco, o Acre seria brasileiro, só que com muito sangue. Existe, sim, um movimento armado, um conflito, uma guerra. O que eu acho que te ajuda a entender, Yasmin. Então, não é algo que nasce do Barão, é uma realidade que existe, é latente, cujo histórico tem início em 1880, 1890, antes do Barão do Rio Branco chegar à chancelaria. Você já tem, portanto, um movimento de brasileiros buscando tornar aquela região que não é Brasil uma região brasileira. Você sabe o que cai em prova? O Barão do Rio Branco tornou esse processo menos violento ou menos radical, menos. Ele trouxe a esse processo os ares da diplomacia, da negociação. Quando eu quero provocar meu cunhado, e eu tenho que fazer isso, cara, é uma necessidade moral e ética. Ele é flamenguista, eu preciso ter um tipo de desconforto e conflito com ele. Quando ele me provoca, eu sempre falo que a terra dele custou pouquinho em pouquinho, 2 cavalos já dava. Foram só 2 milhões de libras esterlinas, que não é um valor elevado, sabe? Foi barato. E os acrianos ficam putos quando você fala que eles foram comprados, que a gente deu dinheiro. Ficam putos. Porque eles falam que eles fizeram uma revolução e escolheram ser brasileiros. Yasmin, escreva aí, você entendeu a minha resposta? Então, beleza, não é que o Barão quis incorporar ele. Lembra daquele exemplo, se tiver um terremoto no Japão e tiver brasileiro lá com problemas, o que tem que fazer o nosso chanceler? Que é outro personagem hoje que vai entrar para a história, um outro personagem muito sui generis, um personagem que define o nazismo como de esquerda porque o partido do Hitler tinha o nome de socialismo. É um sujeito sui generis, um sujeito que tem nossa senhora, um deserto assim, imenso entre as 2 orelhas.
Enfim, esse chanceler, se tiver qualquer brasileiro que tiver problemas fora do Brasil, tem como possibilidades de solucionar suas querelas a partir dos consulados. É papel da chancelaria a defesa dos brasileiros onde quer que eles estejam, né? E eu acho que isso responde finalmente sua pergunta, não é porque o Barão quis. O que o Barão teve que fazer? Proteger brasileiros. Jesus, bom te ver Vamos aí, lá. mas eu tô aqui. Tudo bem. Bom, pegando aí o gancho do professor Barbosa em relação a esse último período que ele comentou, que é justamente quando a gente fala de período militar, certamente foi um momento assim extremamente importante para o processo de integração da Amazônia à economia brasileira, né? Vale lembrar que no início do século XX, né, só até complementando um pouco do que foi discutido até aqui, era dito que o Brasil era uma espécie de arquipélago econômico, tá? E esses momentos, Vargas, JK, de certa forma foram tentando reduzir um pouquinho essa ideia de arquipélago e talvez no período militar isso tenha ficado mais evidente. Primeiramente com um projeto, né, em relação à criação da Zona Franca de Manaus, que de fato já havia uma atividade importante ali, mas na ideia que o Estado tinha naquele momento de incentivo à substituição das importações, porque é importante destacar para vocês que quando a gente fala, né, Vargas, quando a gente fala em JK, quando a gente fala em regime militar, é comum a gente perceber o discurso de vamos movimentar a indústria dentro do território nacional. Só um minutinho, gente, rapidinho que meu cachorro... Não, tá. O que está acontecendo? Tem um zoológico na casa do Jesus? Que eu saiba, ele tinha apenas um filho. Aliás, o nome do filho de Jesus é Deus, né? É Theo em grego. Jesus está com 31 anos. O que acontecerá no aniversário de 33 anos? Eu quero só ver. Vocês sabem, Yasmin, Arthur, Brenda, que uma vez eu dei aulas de Jesus. Agora eu vou terminar essa história. Eu sou professor de história. Certa vez trabalhávamos no mesmo cursinho, em que aquela coisa de cursinho que não podia parar de jeito nenhum, teve a Sexta-feira da Paixão, ou seja, seu holocausto, seu sofrimento, você morreu. E o sábado de Aleluia teve aula. E o sábado de Aleluia, para quem é cristão católico, é um momento em que a gente não pode se ver. Jesus, você não está entre nós naquele dia. Você vai ressuscitar ainda no domingo. E aí eu não me esqueço da minha surpresa quando eu entrei em sala, segunda aula de sábado. Eu falei, vocês tiveram aula, que tivemos aula com Jesus. Caralho. Eu estou num lugar especial, hein, bicho? Sábado de Aleluia, eu vou dar aula no mesmo lugar que Jesus está. Pode acabar o mundo, eu tô salvo. Né? Salvo total. Eu acho que foi o único sábado de Aleluia que eu dei aula na minha vida. Foi aquele. Não. Mas, enfim, voltando aqui para o nosso papo, né? Então, assim, a gente teve esses momentos que tiveram incentivos à substituição das importações e tomem cuidado, tá? Às vezes a gente fica pensando, substituição da importação está associado à criação de indústria nacional. Não necessariamente. Está associado à indústria atuar dentro do território brasileiro. Porque nós podemos falar, por exemplo, em Vargas, sim, incentivo muito grande à indústria nacional. JK e regime militar, não. Incentiva empresas estrangeiras a entrarem no território. Mas não deixa de ser substituição das importações. Porque não é necessário mais trazer o produto produzido na Europa para cá. Agora a empresa europeia está aqui. Agora a empresa estadunidense está aqui. Agora a empresa japonesa está aqui. E justamente para tentar atrair esse movimento de indústrias vindo para o Brasil, Zona Franca de Manaus acaba sendo uma das grandes saídas, né? E volto a destacar, a Zona Franca de Manaus tinha como objetivo abastecer o mercado interno. Né? Como o Barbosa contou a história lá, né, do Walkman, né, que seu pai ia comprar, cara, mercado interno. Não havia discurso de exportação. Exportação, predominantemente falando, a gente está falando em agronegócio, não é? Talvez a gente possa até discutir sobre exportação de produto industrializado brasileiro, não necessariamente de indústria nacional, tá? Mas produzido no Brasil, década de 90, talvez início dos anos 2000, sobretudo com a integração do Mercosul, né? Com a exportação de produtos desenvolvidos aqui no Brasil, inclusive carros para países vizinhos. Não é?
É claro que a proporção da exportação de produtos industrializados hoje está em queda, né? Primeiro, por conta de problemas nos nossos países vizinhos econômicos. Cara, tem que parar agora. Qual foi o número do PIB dos Estados Unidos hoje? Você viu? Não vi. Todos O número vocês viram? PIB? PIB. Não Qual foi a vi. queda norte-americana? Vou chutar. Chuta. 7%. Errei feio? Pegar o do Globo aqui. Vai Ah. falando, Jesus, vai falando. Tá. Então, assim, a gente teve... Falar em exportação de produto industrializado desenvolvido no Brasil, a gente só fala a partir de década de 90, tá? Até então, a ideia era basicamente indústria para o mercado interno e Zona Franca de Manaus entra nesse contexto. Atenção. PIB dos Estados Unidos é só o segundo trimestre. Então, quanto que no segundo trimestre o PIB dos Estados Unidos desabou? 32,9. É isso. Isso é surreal. É isso. 32? 32,9 no segundo trimestre. Isso é surreal. No final do ano vai chegar nesse 7, 8, 9, mas 32,9. 32. É. Tá, depois eu tenho até que procurar essa reportagem para ler, porque é de hoje. É muita coisa. Mas enfim, voltando para a Amazônia. Mas isso foi um baque, viu? Pô, 32%. Não, eu não ia deixar de falar. 32,9 eu nunca vi isso. É um terço, nunca vi também. Né? Mesmo quando a gente fala nos piores cenários possíveis, não chega a isso. Não, os alunos se assustam quando eu falo no auge da Grande Depressão, o PIB norte-americano nunca foi menor do que o soviético. No auge da Grande Depressão. No auge da... Eu tô falando... Se você for... Eu tô falando número frio, tá? Tô falando, a economia... Tô falando PIB. 31, 32, 33, com horror. O PIB da União Soviética não superou. Loucura. Loucura. Não, a Amazônia, né? Quer dizer, indústria, né? Então, voltando aqui. Então, Zona Franca de Manaus, abastecimento do mercado interno. Óbvio que isso acabou gerando movimentos migratórios. Eu nem vou ficar discutindo muito sobre isso, porque a gente já falou, né? Sobretudo de nordestinos. Inclusive, pegando o gancho em relação ao que o Barbosa falou, a gente tem justamente a ideia da Transamazônica nesse contexto. Ora, nós precisamos fazer com que as pessoas se desloquem em direção à região norte. E basicamente, a Transamazônica, o desenho dela... O desenho Qual que é o desenho dela? Qual que é? É no sentido leste-oeste ou oeste-leste, se você preferir, sim. Porque a ideia é que ela pegue da ponta ali do estado do Amazonas até chegar ali no Maranhão, né? Então, justamente com o objetivo de levar as pessoas do Nordeste naquela direção. Inclusive, uma curiosidade, eu não sei de cabeça o número da Transamazônica, mas eu sei que ela começa com 2, tá? Assim como a Belém-Brasília, o número começa com 1. Você sabe por quê, gente? 153, né? 153. Eu sei, não vou falar. Toda rodovia que começa com 1 tem um sentido norte-sul, ou sul-norte, se você preferir. E toda rodovia que começa com 2, 230, obrigado, Yasmin, né? 230, toda rodovia que começa com 2 tem um sentido oeste-leste, ou leste-oeste, se você preferir. E toda rodovia começa com 0, começa de Brasília. Passa pela capital. Né? Ah, não começa de Brasília, não? Pode ser. Começa de Brasília, enfim, é de Brasília para algum lugar. Então, se você seguir, você chega na capital. Isso se for BR, né? Se for, por exemplo, uma rodovia estadual, passa na capital do estado. Né? Então, assim, tem uma lógica, tá, para a numeração das rodovias. Bom, de qualquer maneira, a Transamazônica entrava nesse projeto de ocupação da Amazônia e também vale lembrar que, além de todo esse processo, havia também um processo de expansão do agronegócio no Brasil. Vale lembrar que década de 60 nós estamos observando a evolução da famosa Revolução Verde. E quando a gente fala de Revolução Verde, nós não estamos falando em viva a natureza, abrace uma árvore e curta um reggae, tá, pessoal? Quando a gente fala de Revolução Verde, nós falamos em Revolução Agrícola. Estamos falando em transgênicos, estamos falando em agrotóxicos, máquinas, novos sistemas de irrigação. E a Revolução Verde, né, boa parte das pesquisas começam, de fato, nos Estados Unidos, e se espalha em vários lugares do mundo. Inclusive, a gente pode dizer que é um movimento que atinge tanto países desenvolvidos quanto subdesenvolvidos, ou em desenvolvimento, como a galera prefere chamar hoje. Mas, de qualquer maneira, vale lembrar que esse impacto foi, obviamente, que diferente nos diversos lugares. No caso brasileiro, a gente viu uma expansão agrícola inicialmente em direção ao Cerrado.
Por que o Cerrado? Ora, primeiro, para a gente chegar até a Amazônia, o Cerrado está no meio do caminho, né? E o Cerrado, nesse contexto, a gente observa um espaço onde o solo é ácido, e que, basicamente, para se produzir, que antes, de fato, o Cerrado era considerado um espaço infértil, tá? A galera acreditava que não havia possibilidade de produzir lá. Mas se cria técnicas como a calagem. Para quem nunca ouviu falar de calagem, é quando a gente usa calcário, que é básico, joga num solo que é ácido e deixa ele mais neutro. E com isso você consegue plantar de maneira mais eficiente. Com sementes de soja que conseguem resistir ao clima tropical. Vale lembrar que a soja é natural do clima temperado, tá, gente? E aí consegue se produzir muito no Cerrado. Mas depois da fronteira agrícola Cerrado, qual que vem em seguida? A Amazônia, né? E aí a gente fala, obviamente, que migrações para a Amazônia, para esse fim em relação à expansão agrícola, desde a década de 60 a gente já pode comentar, mas certamente décadas de 70, 80, esse processo vai ficando mais intenso e principalmente com ocupação nas bordas da Amazônia. E a gente vai fazer um destaque especial para 3 estados, que são os estados que suas partes amazônicas estão mais desmatadas. Vamos lá, Pará, tudo bem? Pará, muita área desmatada de Amazônia. Mato Grosso, norte do Mato Grosso, que é a Amazônia, né? E o estado de Rondônia. Rondônia também tem uma Desculpa, área o que você desmatada chama de muito grande. o que é Amazônia legal? Essa pergunta é para mim ou essa pergunta é para os alunos? Para você, eu não sei Tá, não. vamos lá. A Amazônia Legal foi uma ideia, né, na verdade, de integrar os estados que têm presença de Amazônia, Ah, justamente para se criar legislações e regras de ocupação. eu sabia, tinha uma coisa a ver com essa coisa de desmatamento nas bordas. É justamente, por exemplo, na Amazônia Legal está inserido o estado do Maranhão, né? Está inserido o estado do Tocantins, né? O Mato Grosso. E assim, pode parecer estranho eu falar Tocantins, fala, professor, mas Tocantins é norte. Galera, Tocantins, menos de 10% é a Amazônia. O pedaço de Amazônia do Tocantins é muito pequeno. É nas bordas ali, na divisa com o Pará. O Tocantins só não centro-oeste por conta de uma convenção lá, quando foi feita Política, a não, separação política, Constituição de total política. 88. Né? Era Goiás, Então, né? assim, se você for observar as características do Tocantins, naturais, elas são do centro-oeste. Tanto é que o nosso querido Milton Santos, quando ele fez uma sugestão de regionalização do Brasil, a sugestão dele é que o Tocantins fique no centro-oeste, né? E não na região norte. Tá? Inclusive, uma curiosidade, na sugestão do Milton Santos, Sudeste e Sul formaria apenas uma região, tá? Que ele chama de região concentrada, pelas características de desenvolvimento econômico, de tecnologia, de investimentos que foram feitos ao longo da história, tá? Mas é uma sugestão que o IBGE não acatou, tá? Só por curiosidade mesmo, porque às vezes aparece em prova. É um pouco raro, mas às vezes aparece, tá? Mas enfim, voltando aqui para o papo da expansão agrícola. Nessa expansão agrícola, a gente começa a ter ali o famoso arco do desmatamento, né? A borda da Amazônia, que começa a ser alterada principalmente pela atividade agrícola e da pecuária. Só que isso tem um problema especial quando a gente fala desse domínio específico, né? Porque nós estamos falando de uma região que tem aproximadamente 80% do seu solo pouco fértil, tá? O quê? Isso é aproximadamente É mesmo? 80% do solo da Amazônia é pouco fértil. E aí você pergunta, ué, como assim pouco É, fértil? Né? A gente está isso. falando de um lugar onde tem uma floresta enorme É, é. e você falar de pouco fértil me parece estranho. Mas vamos lá, Isso. olha Sou só. estranho. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vou rabiscar aqui no meu quadro, tá? Olha só. Solo da Amazônia, tá? Árvore da Amazônia. Árvore grande pra caramba. Tem árvores que passam dos 100 metros de altura, inclusive, tá, pessoal? Uma floresta cabulosa, né? Mas vamos lá. Raízes da Amazônia. Qual que é a característica? Raízes crescendo para os lados. Diferentemente do cerrado, tá? No cerrado as raízes crescem para baixo. E tem motivos. No caso do cerrado, por exemplo, como a gente tem uma estação seca muito longa, que dura aproximadamente 100 dias, alguns anos um pouco mais, alguns anos um pouco menos, o solo fica seco e quando vem a chuva, a água infiltra, porque tem espaço para infiltrar. E quando a água vai infiltrando, ela vai levando os nutrientes lá para o fundo. E justamente por isso, as espécies que são adaptadas ao cerrado acabam tendo raízes profundas para justamente buscar tanto água quanto os nutrientes que estão lá embaixo.
No caso específico da Amazônia, nós temos uma região que chove o ano todo, tá? Eu costumo dizer, Barbosa, que na Amazônia tem 2 épocas do ano. A que chove muito e a que chove pra caralho. É mais ou menos Desculpa, assim. desculpa entrar aí, mas é porque eu lendo sobre a Amazônia desde ontem, a Amazônia contribui de forma decisiva para a chuva no Brasil todo, Sim, sobretudo no Sudeste. Eu achei sensacional ler isso, mas vou chegar nesse ponto, inclusive, para ficar claro para achei todo mundo, maravilhoso. né? Mas olha só, antes de chegar nesse ponto que é de extrema importância e que, inclusive, essa parte de climatologia tem aparecido cada vez mais nas provas, viu, gente? Eu percebi ali. Se eu jogar uns 5, 6 anos atrás, eu diria que era um assunto que a gente poderia cortar. Nem Hoje precisaria não. discutir, porque não, hoje tem caído bastante. Eu acho que, inclusive, esse debate em relação a questões climáticas, ele está cada vez mais forte, né? E talvez por isso tenha aparecido mais em prova. Mas então, vindo aqui para a Amazônia, como chove o ano todo, há uma tendência muito forte desse solo ser saturado. Se o solo está cheio de água, não tem para onde a água entrar. Então, qual que é a predominância? A água correr por cima. Quando a água corre por cima, ela carrega os nutrientes que estão em cima em direção aos vales, que é justamente onde passam os rios. Ou seja, a gente vai ter uma tendência muito forte aos nutrientes que são produzidos pela matéria orgânica da Amazônia, sobretudo pela vegetação, ser carregada em direção aos vales, que vai ser justamente os poucos espaços onde a gente vai encontrar um solo um pouco mais fértil. Nas áreas onde a gente não está ali na borda do rio, há uma tendência do solo ser mais pobre. Por quê? Veio para cá matéria orgânica que é depositada, inclusive essa camada de matéria orgânica tem um nome, tá, pessoal? Ela é chamada de serrapilheira. Beleza? Matéria orgânica, folha, galho, resto de animal que fica na superfície do solo, serrapilheira. Essa serrapilheira que repõe nutriente para o solo é o tempo todo depositada, mas também é o tempo todo levada. Qual que é o grande problema? Quando se desmata essa vegetação, como que a serrapilheira vai ser reposta? Entende? Então, é como se a própria floresta garantisse a sua sobrevivência. Sem ela, a gente não tem reposição de nutrientes no solo. E assim, é muito comum, quando chega o desmatamento, né, óbvio que existe a questão da venda da madeira e tal, mas logo em seguida vem a agricultura. Até que chega um momento que o solo fica impraticável. Depois, quando o solo fica impraticável, pecuária. Né? O ciclo é mais ou menos esse. Tá? Inclusive, um outro ponto que é muito importante a gente destacar é que, quando a gente fala em áreas de alteração ambiental, isso aí independe de Amazônia, independe se é Cerrado, se é Mata Atlântica e tal. As maiores áreas estão associadas à agropecuária. Estou falando em área hectare, tá? Quilômetro quadrado, o jeito que você preferir. E às vezes a gente pensa que é expansão urbana. Mas, galera, não se compara uma área urbana com área rural. A área rural é muito maior do que a área Muito urbana. maior. Mas muito maior, mas muito. E às vezes a gente, por morar numa cidade, a gente não tem essa noção. Mas não tenham dúvidas. A expansão da agropecuária, sem dúvida alguma, é o que mais gera alteração ambiental. Inclusive, eu quero destacar para vocês que o Enem ele já cobrou com uma questão legal pra caramba sobre isso. Ele colocou uma questão que tinha um texto, né? Um texto, inclusive, do Aziz Absaber, que é um grande geógrafo também. E nesse texto falava justamente da expansão do desmatamento na Amazônia, e aí a questão queria saber qual era o principal motivo de expansão do desmatamento. E aí tinha opção A, expansão da Zona Franca de Manaus. Olha só. Não. Opção B, inundação de áreas para a construção de usinas hidrelétricas. Opção C, aumento de práticas de biopirataria. Opção D, né, a questão da expansão agropecuária, que essa era a resposta certa. E a opção aumento das áreas de mineração. Por que eu achei essa questão fantástica? Porque todas as opções, elas são opções que geram algum tipo de alteração ambiental. Todas, sem dúvida. Só que a questão queria saber qual que era a mais relevante. Tudo bem? E em área, em relação a território, sem dúvida alguma, expansão agropecuária. Tudo bem? Guardem isso no coração. Apesar disso, a Amazônia ainda não se classifica como um hotspot. Professor, outro conceito estranho? O que é isso? Hotspot. O que é um hotspot? Esse conceito é até mais da biologia, mas às vezes aparece na prova de geografia, tá? Quando a gente fala de hotspot, nós estamos falando de uma região que tem grande biodiversidade e
corre risco de extinção. Como que a gente define um lugar que corre risco de extinção? É um lugar que tem mais de 3/4 da sua área alterada. E quando eu falo alterado, eu também considero reflorestamento, tá? Imagina assim, desmatou um monte de coisa, mas reflorestou. Esse reflorestamento... Botou eucalipto. Isso é considerado alterado. A Amazônia não atingiu esse patamar ainda, tá? Na verdade, a Amazônia ainda é a região mais preservada do Brasil, tá? E talvez uma das mais preservadas do mundo, né? Do mundo. Perfeito. O que não impede esse debate, né? Essa questão de preocupação em relação à própria floresta, né? Seja por conta de expansão do desmatamento, ou até mesmo pelas práticas que se tem em relação ao reflorestamento, como são feitas. No período militar, inclusive, aproveitando, né, esse gancho desse período histórico muito relevante para as nossas provas, houve, inclusive, um projeto de grande área de reflorestamento de Roraima com eucalipto, com o objetivo de abastecer a indústria de celulose. Inclusive, um dos estados que mais tem produção de papel é Roraima. Não é o mais, mas é um dos pontos de grande relevância, tá? E aproveitando também para falar dessa questão, vou responder sua pergunta em relação à questão de chuvas, Barbosa. Vou até apagar aqui. Pegar um apagador. Que eu achei interessantíssimo. Diga lá. Em relação a chuva em São Paulo, chuva do Rio, ela depende diretamente Olha só, do Amazonas. finge que esse é o Brasil, tá? Uhum. Vou botar o Acre aqui, porque o Acre está fazendo parte da aula, inclusive, né? Olha só. Existe uma massa de ar chamada massa... Yasmin, uma resposta. Qual a capital do Acre? Não precisa falar, não. Rio Branco. Rio Branco. Olha só, a gente tem algumas massas de ar que atuam no Brasil. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre todas, porque senão a gente ficaria bastante tempo falando, né? Só uma dica. Cada massa de ar, o nome dela está associado à região onde ela é formada, tá? Próximo da linha do Equador, massa equatorial. Próximo ao trópico, massa tropical. Próximo ao ciclo polar, massa polar. Continente, nascer no continente é massa continental, tá? No oceano, a gente dá o nome do oceano. No caso, todas que atuam no Brasil vêm do Oceano Atlântico e não do Oceano Pacífico, né? Se a gente estivesse falando de massas que atuam no Peru, por exemplo, a gente poderia falar em massas pacíficas, tudo bem? Ou na Índia, massas índicas e por aí vai. O que acontece? Essa aqui, a massa equatorial continental, a MEC, é uma das poucas massas continentais do mundo que são úmidas. No mais, as massas úmidas são oceânicas, tá? A MEC, ela é úmida. E o que acontece? As massas, elas se expandem ou não, dependendo do período. Massa quente se expande no verão. Massa fria se expande no inverno. Quando a MEC se expande, ela vem nesse sentido, ó. Nesse sentido. Isso acontece ali em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Em março vai reduzindo, abril reduzindo ainda mais, até a MEC ficar quieta no canto dela. Mas nesse período de verão, a gente tem uma tendência muito forte a essas massas de ar virem nesse sentido. Consequentemente, quando a gente começa a ter chuva ali em outubro, novembro, certamente está associado à MEC. E olha que curioso, no verão especificamente, essa massa aqui que vem do litoral do Sudeste, ela também vem nesse sentido aqui. E a gente forma o que a gente chama de uma zona de convergência atmosférica, que gera um grande corredor de umidade entre a Amazônia e o litoral do Sudeste, que é chamado de zona de convergência do Atlântico Sul, que por acaso isso aqui caiu na prova do UNB do ano passado. No Jornal Nacional, a moça fala direto disso, né? Fala direto. Então, sim, a questão da umidade da Amazônia ela influencia no Brasil quase todo. Então, peraí. Então é isso, a relação é essa. Quanto maior o desmatamento, reduz-se a massa de ar. Porque, na verdade, você reduz a transpiração dos vegetais, né? Isso é. E uma das formas de abastecimento dessa umidade no ar é justamente aí, por meio da reduzindo a massa de umidade lá, esse movimento, esse deslocamento para o Sudeste também é reduzido, e aí, portanto, essa região tende a ficar O que mais pode seca. acontecer é o deslocamento continuar, só que vindo menos umidade. Entende? E ficar mais seca essa região. Isso. Porque, originalmente, as massas continentais elas são secas. As massas oceânicas são úmidas. A Amazônia é um caso à parte.
Porque na Amazônia nós temos a maior bacia hidrográfica do mundo. Só para vocês terem uma noção, algo próximo a 15% da água doce superficial do mundo, tô tirando as geleiras, tá? Tô tirando as geleiras, não tô calculando geleira. Mas a água disponível, superficial, rios, lagos e por aí vai, 15% do mundo está no Brasil, tá? Quase metade disso está na Amazônia. Né? Então, assim, é um volume de água muito relevante, né? Muito relevante mesmo. Mas, enfim, então, é óbvio que esse espaço, ele gera uma preocupação especial, né? Em relação ao que se faz lá. E essa preocupação, já pegando o gancho lá do início da aula, que a gente foi falar, né, no nosso comentário para falar o porquê da Amazônia, mas o que o Macron tem a ver, né? Por que o Macron tá metendo, tá fazendo comentários sobre a Amazônia, sendo que a Amazônia nem é francesa, a Amazônia é parte brasileira e parte de outros países, sendo que pouco mais da metade do Brasil, né, territorialmente do Brasil. Mas se a gente for levar em consideração, pegando a bola do Barbosa no início da aula, das possíveis avanços de pesquisa, né, em várias áreas de diversos setores industriais, a questão da exploração turística, a questão da própria água, né, que é um debate cada vez mais relevante em relação à escassez hídrica ou não de espaços. E também é um discurso de internacionalização da Amazônia que já existe há muito tempo, não é? Eu acho que o nosso presidente ele comentou isso ano passado, né? Como é que foi a frase, o Barbosa? Estão querendo internacionalizar a Amazônia, internacionalizar um problema brasileiro? Mas é importante destacar que esse discurso ele não é novo, né? Ele não é novo. Não, a Amazônia é nossa, né? Bom, depois o próprio governo militar, lá atrás, para fazer esse a gente pode até destacar um projeto militar do projeto Calha Norte. Para quem nunca ouviu falar no projeto Calha Norte, estava associado a colocar bases militares na fronteira. Né? Tanto é que muita gente, quando passa em concurso da Polícia Federal, vai para a fronteira. Né? E que está associado a um projeto também de defesa de território. Governantes ao longo da história que associam um espaço, uma cidade, enfim, um objeto à nação, isso é nosso, isso é da nação, né? São governantes com tendência a subliminarmente dizer: eu represento a defesa do que é nosso. Portanto, assim, isso é nosso enquanto eu estiver aqui. São governos com tendência a um discurso, eu não vou dizer autoritário, ditatorial, porque aí já, enfim, mas com tendências e discursos de personalismo excessivo, né? De associar a sua figura à nação. E aí, só porque te incomodei, o negócio é esse. O problema, quando você me perguntou o que ele falou. Governos, assim, tendem a fechar os olhos a uma realidade que é inquestionável, é impossível viver num mundo fechado à realidade e as integrações que estão por aí. Você começou, quando eu entrei, você estava falando sobre a União Europeia. Falar daquele jeito é um tiro no acordo que estava começando a ser, e que está estacionado, mas que estava começando a ser tratado. E na verdade, né, a gente estava até comentando antes de você chegar que para um país que é exportador de produto do setor primário, sobretudo quando a gente fala no mercado europeu, seria uma ideia vantajosa, né? É claro que a gente também, se for entrar num debate mais profundo, a gente pode falar também das pressões internas que o Macron provavelmente sofre dos agricultores franceses e tal, mas aí já foge um pouquinho do tema. Só para destacar mais algumas questões, porque a gente já está chegando no final do nosso horário, olha só. Além da questão do Calha Norte, outro projeto relevante do período militar em relação a planejamentos territoriais em relação à Amazônia. O projeto Radan. Que depois passou a ser chamado de Radan Brasil. Né? A ideia de colocar todo um aparato técnico de radares para conseguir, de certa forma, mapear a Amazônia, seja em relação aos seus recursos naturais ou até mesmo em questão associada à segurança nacional. Essa questão de mapeamento fica mais eficiente mais à frente, agora já não falo mais em período militar,
já estou falando em década de 90, com a consolidação do CIVAM. CIVAM, que a ideia nasce na década de 80, tá? Mas ele é consolidado de fato na década de 90, que está associado ao Sistema de Vigilância da Amazônia, que, se a gente for parar para pensar, também é um projeto geopolítico. Afinal de contas, quando a gente fala em geopolítica, a gente sempre fala em dominação territorial. E conseguir fazer imagens da Amazônia com satélites para poder gerenciar o território nada mais é do que também uma forma de garantir a dominação. É claro que a Amazônia ela tem algumas peculiaridades que dificultam um pouco a gestão, tá? Eu não sei se vocês já tiveram acesso a imagens de satélite alguma vez, mas quando a imagem de satélite faz uma imagem, se existem nuvens naquele espaço, a nuvem aparece, tá? E o que está embaixo da nuvem a gente não vê. Isso talvez ajude a gente a entender, porque mesmo com todos os planejamentos históricos em relação ao mapeamento da Amazônia, a gente ainda tem a Amazônia como a região com menor detalhamento de mapeamento do Brasil, tá? Fazer mapa do Centro-Oeste é muito fácil, é só esperar o meio do ano. Tira a foto, pronto. Da Amazônia, a gente precisa fazer quase que um mosaico de mapas. Tipo assim, tirei uma foto aqui agora. Opa, tem esse pedaço que está sem nuvem. Daqui a pouco eu tiro outra foto. E aí a galera vai juntando, e às vezes até mesmo com participação de drones, né? Falando nos dias atuais, tirando fotos para a gente conseguir concluir um mapa. Isso talvez ajude a gente a entender também o porquê que é tão difícil evitar a expansão do desmatamento na Amazônia, mesmo que a gente tenha uma situação de um Estado bem intencionado. Não é? Mesmo nessa condição, ainda assim é bem complicado evitar essa expansão. Inclusive, eu quero destacar para vocês que as queimadas que aconteceram na Amazônia no passado, certamente são de árvores que já tinham sido derrubadas, tá, pessoal? Certamente. Diferentemente do Cerrado, a vegetação da Amazônia não fica seca. Já tentou botar fogo em vegetação que não está seca? Não pega fogo. Não pega fogo. Então, certamente, aquele incêndio era árvore que já tinha sido derrubada. Como é que quando nessa quarentena, eu vejo aquele filme lá do Game of Thrones, o Viking, como é que no meio da neve, não sei o que, o pessoal para e faz fogueira rapidinho? Isso aí, isso é uma boa pergunta. Deve ser com atrito e, sei lá, técnicas de sobrevivência. É fazer fogo, né? O tal do Vikings é muito bom, eu vi todos. Eu não vi a última temporada, não. Mas é impressionante, eles fazem fogo numa facilidade, né? Tem uma galera que sabe, né? Mas enfim, então em relação a essa questão do alastramento do fogo, se falar em Pantanal, rola? Rola, a gente tá vendo agora. Se falar em Cerrado, rola? Rola. Muito. Porque ambas as vegetações estão em lugares onde o clima fica num determinado período muito seco. E a vegetação, de fato, fica seca. Na Amazônia isso não acontece naturalmente não, tá, gente? Então, não dá para falar incêndio natural na Amazônia. Não rola. Não dá mesmo, tá bom? Beleza? Quer comentar mais alguma coisa, Barbosa? Eu acho que, enfim, é um assunto que a gente poderia ficar horas aqui falando, né? Cara, eu acho que, eu não sei, eu aprendi bastante. Eu acho que a gente acertou o tema. Eu acho que foi um tema legal. É muito esquisito. Né? Você tem 6 quadrados aqui. Somos 6 pessoas na sala? 6 pessoas. E aí isso aqui fica gravado. Fica gravado e o pessoal da academia vai disponibilizar para a turma, para aqueles que não assistiram ou para aqueles que querem assistir de novo. Entendi. Eu acho que ao longo... Essa turma tinha o quê? Umas 20 pessoas, né? Com o tempo vai voltando. Cara, que horas que acaba essa aula? Agora, 6h50, né? Já foi, na verdade. Eu fiquei satisfeito. Eu acho que a gente conseguiu abordar bem. Tudo bem, gente? Vocês têm alguma dúvida? Gostou, alguma dor no Yasmin, coração? Arthur, Breno? Platão A é uma pessoa? Platão A. Platão A. Não apareça, Platão A. Eu recebi um vídeo maravilhoso do ex-ministro da Educação. Ele tá tipo como você, dando aula assim, num quadro. E aí ele tá falando do Aristóteles. Aristóteles, Grécia Antiga, né? Fala, Aristóteles que estava certo quando dizia que a classe média era fundamental para a democracia. Eu fico imaginando o Aristóteles falando em burguesia, proletário, classe média. Cara, maravilhoso.
Então, eu vejo Platão, Aristóteles, dar aula para esse pessoal é difícil, porque tá muito pra frente. Deu É aula isso para aí. Platão, tá bom? Então, gente, foi um prazer estar com vocês hoje, tá? Beijo, queridos. Semana que vem tem mais, tá bom? Vocês gostaram, né? Quer dizer, gostaram sim. Pô, professor, precisa. Jesus, beijão pra você, hein? Prazer sempre. Valeu, gente. Beijo para todos e Tchau. todas. Até a próxima. Tchau.